Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Carolina Machado, eu sou consultora e coordenadora da área de Tribunais Judiciários da LS Concursos. Hoje eu vim aqui para traçar uma análise sobre o edital da Defensoria Pública do Distrito Federal, que lançou o seu edital recentemente, mais precisamente hoje, e aí a gente vai falar sobre todos os aspectos desse edital. A minha intenção é te ajudar a que você tome a melhor decisão possível a respeito de encarar ou não esse edital, tá? Adiante desde já, é uma excelente surpresa você ter um concurso desse nível sendo publicado em meio a uma pandemia, ou seja, para os alunos que estavam achando que nada ia acontecer mais em 2020, estão perdendo oportunidades, tá? Outra coisa também, esse edital ele veio com algumas especificidades que talvez possam ser novas tendências na área de tribunais judiciários. Eu vou entrar em todos os detalhes com vocês, tá certo? E espero que vocês gostem. Qualquer coisa, entre em contato comigo nas minhas redes sociais. Para quem não sabe, é carolinamachado.lsconcursos. E aí eu vou poder te ajudar da melhor forma possível, tá certo? Vamos começar? Bom, gente, vamos começar agora a fazer a análise, tá? Do edital da Defensoria Pública do DF. Vamos agora falar sobre os principais aspectos, as principais informações, né? O que é que você tem que ficar sabendo logo de cara. A banca é a Sebrasp, CESP, para variar, está pegando a maior parte dos editais ultimamente, né? Então, nos últimos 2 anos, a Sebrasp ela tem conseguido a maior parte dos editais, tá? Uma tendência muito grande em relação a isso, mas eu acredito que é bem em fase, né? Os cargos desse edital. Bom, gente, só tem cargo para analista, ou seja, para quem tem formação superior. Dessa vez não houve cargos para técnico, tá? Então, Carol, mas para quê? Para que tipo de analista? Só direito? Não, gente, foram para diversas áreas, certo? Eu vou detalhar um pouquinho mais à frente todas as áreas que o edital previu. Foram 60 vagas imediatas, certo? Mais a formação do cadastro de reserva. A prova vai ser do tipo certo e errado. Então, para quem está fazendo TJ do Rio, por exemplo, vai ser múltipla escolha, né? Nesse caso, vai ser certo e errado, naquele mesmo padrãozinho CESP de errada uma certa. Data da prova previsto para dia 8 de novembro. Gente, Carol, mas está no meio da pandemia, tarará. Sim, mas a gente tem que trabalhar com a data prevista. Se a situação estiver muito difícil, acredito que eles vão adiar. Mas não dá para a gente contar com esse adiamento. Então, temos que fazer a preparação voltada para essa data prevista. Tá? No DF, outros concursos já surgiram até com datas antes disso. Então, eles estão realmente acreditando num controle maior da pandemia lá para meados de outubro. Né? Bom, outra novidade que acho que foi a maior de todas, que é justamente a prova ser aplicada em 2 horários. Gente, essa prova vai ser uma prova longa, que vai ser aplicada no período da manhã, a prova objetiva, e no período da tarde, a prova discursiva. Então, é uma novidade que a gente vai falar mais detalhadamente adiante. Tá? Remuneração inicial. O edital, né? Ele já traz o valor de R$ 5.241,22, sendo R$ 4.600 e pouco de remuneração base inicial e R$ 600 de gratificação. A gente vai detalhar um pouco mais esse valor também adiante. A carga horária é 35 horas semanais, 7 horas ininterruptas. O que é que isso quer dizer? Não tem hora de almoço, então a pessoa só interrompe o trabalho por alguns minutos, almoça e retoma. Isso é legal? Bom, para quem quer ter tempo, para quem quer continuar estudando, é excelente, porque, por exemplo, se você pega às 8, às 3 da tarde, você já está sendo liberado, né? Então é bem legal nesse aspecto. Bom, a taxa de inscrição, R$ 101,87, período de inscrição de 15 de setembro a 5 de outubro, e
Fase do concurso, são 3 fases. Mais uma vez, a prova de títulos apareceu. Ou seja, observe essa tendência, tá? Nos concursos de tribunais judiciários, coisa que há 2 anos atrás não existia. Então, fiquem atentos a isso, está cada vez mais comum. Nós vamos ter provas objetivas e discursiva, as duas de caráter eliminatório e classificatório, e já avaliações de títulos apenas de caráter classificatório. Ah, cara, eu não tenho título nenhum. Não tem problema. Se garanta na prova objetiva, porque é só classificatório. Boa parte das pessoas não vão ter títulos. E, assim, os títulos não só são com pós-graduações, mestrado, doutorado, tá? Vale experiência também. Minha sugestão para os alunos que só estão estudando hoje para concursos de tribunais judiciários: não tem interesse em advogar, não tem interesse em fazer o que quer, se dedicar exclusivamente, é fazer o que muitas pessoas já vêm fazendo para os concursos de procurador, de defensor, de Ministério Público, de magistratura, que é fazer algumas ações, né, por ano, fazer ou assinar ou entrar em contato com alguns amigos que são advogados para participar também, para poder ter essa comprovação desse tempo, tá, gente? Cargos e vagas imediatas previstas no edital. Como eu falei para você, não é só para direito, tem algumas outras especialidades, né? E aí, lógico que direito tem mais vagas, direito e legislação, 30 vagas, que é para formados em direito, tá? A administração, 8 vagas, só formados em administração pública, ou seja, não é aquele analista administrativo que é qualquer nível superior, não, neste caso, tem que ser formado em administração, tá? Também temos vagas para arquivologia, arquitetura, comunicação social, jornalismo, contabilidade, economia, engenharia civil, informática, banco de dados, informática, desenvolvimento de sistema, informática, redes, psicologia e serviço social. Bom, eu trouxe aqui as tabelas a respeito das vagas imediatas no edital e as discursivas a serem corrigidas. Está bem pequenininho, tá? Mas depois vocês dão uma olhada no edital. Eu só trouxe aqui para a gente traçar um paralelo, ajudar vocês. Eu não vou falar em todas as especialidades, eu vou focar mais no que a ALS trabalha, que é o analista da área de direito e o analista da área de administração. E a gente vai traçar um paralelo sobre as vagas que estão previstas no edital e a quantidade de discursivas a serem corrigidas, né? Ou seja, a formação desse cadastro de reserva, que está relacionada a isso, né? Então, as pessoas que não estão dentro da vaga formam aquele cadastro de reserva se eles não forem eliminadas ali na prova discursiva. Vejam só, aqui você pode ver que a gente tem uma boa quantidade de vagas reservadas para candidatos com deficiência e para candidatos negros. Então, temos 18 vagas para os analistas em direito, tá? 18 vagas de ampla concorrência, 6 vagas de candidatos com deficiência, seja um percentual alto, né? Aqui para candidatos com deficiência, e 6 vagas para candidatos negros. Já para o analista na área de administração, tem 5 vagas na área de ampla concorrência, 1 vaga para candidato com deficiência e 2 vagas para negros. Nessa outra tabela aqui, a gente vê a quantidade de redações a serem corrigidas. E eu achei uma quantidade bem razoável de questões de discursivas, tá? Ó, veja só, para o analista de direito, na ampla concorrência vão ser 360, para os deficientes 120 e para negros 120. Ou seja, totaliza 600 redações, 600 discursivas, melhor falando, a serem corrigidas. Já o analista da área de administração serão 96 corrigidas na ampla concorrência, 32 de deficientes, 32 de negro, totalizando 160 redações a serem corrigidas. Também uma quantidade bem ok, tá certo? Quem quiser dar o print, se não dá uma olhadinha mesmo no edital em relação às outras especialidades. Bom, vamos agora falar sobre, mais especificamente, da aplicação das provas objetivas e discursivas, tá? As provas objetivas serão aplicadas pela manhã, terão a duração de 3 horas e meia, certo? Certo e errado, 120 pontos, como eu já tinha falado antes. A prova discursiva terá a duração de 3 horas e serão
aplicados no turno da tarde. Então, o aluno, essa prova foi a grande novidade. Quem sabe, se não viram a tendência nas próximas, fiquem de olho nisso, tá? Porque isso não é comum para tribunais judiciários. Esse tipo de prova você via para áreas, né, de concursos da área de direito mais específicos, né, de defensor, de juiz e tal, e a gente está começando a ver para analista. Então, observem bem essa tendência, ou seja, o aluno ele vai ter que vir preparado para almoçar no local, né, para fazer uma prova mais longa, então ele vai ter que ter uma resistência maior. O aluno que fica, né, que tem tendência de cansar logo, ele vai ter que começar a treinar, a ficar várias horas, serão 6 horas e meia de prova, mais os intervalos, mais chegada, essa é uma prova bem cansativa, tá? A prova discursiva, a prova objetiva vai ter 50 pontos, vai valer 50 pontos para os conhecimentos básicos e 70 pontos para os conhecimentos específicos, certo? A prova discursiva vale 50 pontos, tá? E outra novidade, não vai ser só uma redação, viu? A prova discursiva, ela foi dividida em 2 etapas, tá? A primeira etapa é uma dissertação de tema da atualidade, ou seja, uma redação comum de até 30 linhas, com valor de 20 pontos. E a segunda etapa são 3 questões discursivas com assuntos relacionados à sua área de especialidade, ou seja, na parte de conhecimentos específicos, cada uma delas para você responder em até 20 linhas, cada uma delas com 10 pontos, totalizando 30 pontos, ou seja, 20 pontos da tua redação e 30 pontos das 3 questões discursivas, bem mais complexas, ou seja, você vai ter que treinar redação e você vai ter que treinar discursiva também nesse aspecto, tá? Então, vai avaliar aí a tua capacidade, o teu conhecimento de mundo e vai avaliar também, ao mesmo tempo, o teu conhecimento a respeito dos assuntos, dos conhecimentos específicos. Bem complexazinha a prova, viu, gente? Mas eu gostei, achei interessante. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a avaliação de títulos, tá? A avaliação, como eu falei para vocês, ela só é classificatória. Então, quem não tem títulos, não se preocupe, certo? Que aí isso vai variar um pouquinho, né, no final, pela classificação. Mas aí você já fique de olho. Como é importante você, né, já correr atrás de desempenhar. O que é interessante nesse aspecto, que ele valorizou aqui a pessoa que tem experiência, né? Ele não valorizou o aluno que acabou de sair da faculdade, mas aquele aluno que já tem um tempo de caminhada aí, depois de formado. Por exemplo, ele coloca aqui, o doutorado tem o valor de 2,5 pontos, o mestrado 1,5 ponto e a pós-graduação, aquela comum que a gente faz, de 0,6. No entanto, essa pós-graduação, como sempre tem que ter 120 horas e tal, tem que ser dentro da sua área de especialidade, ou seja, não dá para você colocar uma especialização que você fez que foge da especialidade do concurso que você vai fazer, né? E você pode acumular 2 aqui, que o máximo ele coloca aqui que pode ser até 1,2, ou seja, você pode acumular até 2 pós-graduações para pontuar. Aqui ele também pontua aprovação em concurso público, certo? Com 0,3, você pode acumular até duas aprovações, dando 0,6, e exercício de atividade autônoma, ou dentro da administração pública, ou até mesmo privada, certo? Dentro da tua especialidade, não dá para ser um emprego que você desempenhou que não tem nada a ver com o cargo que você está desempenhando, então tem que ter correlação, certo? E aqui, ele coloca 0,6 por ano, então pode totalizar até 4,2, ou seja, até 7 anos de trabalho vai pontuar, e é o que tem mais peso, então mais interessante, ou seja, ele está valorizando aí, por exemplo, o advogado que trabalhou no escritório durante vários anos, ele está valorizando essa pessoa, né? Então, o administrador que já foi da iniciativa privada ou que tem outro cargo público, ele está valorizando aí, sobretudo, a experiência. Tá certo? Bom,
Em relação à prova de conhecimentos gerais, o que é que o edital trouxe, tá? Isso aí vale para todos os cargos do edital. Língua portuguesa, como já é de conhecimento, esses conhecimentos sobre DF, pelo que eu dei uma olhada, é mais uma geografia humana ali, mais um aspecto mais geográfico, né, de como é a população e tudo mais. A lei orgânica do DF, que seria uma espécie de constituição estadual, que a gente sabe que no DF não existe isso, lá funciona a lei orgânica. A lei complementar 840, que é o regime jurídico dos servidores, ou seja, como se fosse a lei 8.112 deles, mais específica, né? E a lei complementar 818. Como eu te falei antes, essa prova vale 50 pontos. Bom, e os conhecimentos especializados? Eu vou falar agora especificamente do edital do pessoal formado em Direito, certo? Direito Constitucional, Direito Administrativo. Direito Penal, aí já traz uma novidade que é criminologia, certo? Já é novidade. Processo Penal, Civil, Processo Civil. Até aí, ok. Para as pessoas que estão estudando, já vem, que já tem uma base bacana nesses assuntos, é uma excelente oportunidade. Ah, Carol, tem umas novidades. Sim, todo concurso tem novidade, vai ser novidade para todo mundo, praticamente, né? Direito do Consumidor, ECA, né, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos Difusos e Coletivos, Direitos Humanos, História, Organização e Princípios e Normas da Defensoria Pública do Distrito Federal. Esses aspectos aqui, são assuntos menores, tá? Para o aluno que já vem estudando esses assuntos maiores, ele consegue acompanhar e pegar do zero esses aqui, certo? O que é importante é isso, que pelo menos no basicão, no regular, é o que eu sempre falo para todos os alunos, para todo mundo, em todo vídeo que eu falo. Poxa, tenha a base, porque essa parte de direito administrativo, penal, processo civil, processo civil, ela é a base dos concursos e é o assunto maior, é o assunto que mais demanda tempo. Os demais, você consegue estudar de forma mais rápida, inclusive, com certeza, é que vai ter menos peso. Então, se você tem base nesses aqui, você consegue pegar depois do edital, tá certo? E vai valer 70 pontos, tá? Vamos agora falar sobre o cargo de analista da área de administração. Nenhuma novidade. Esse edital tá bem redondinho, muito tranquilo, certo? Administração geral, administração pública, AFO, a base de analista administrativo. Perfeito. Aqui a gente tem uma lei curta, que é acesso às informações do Distrito Federal, dá para pegar tranquilo agora. A lei 8.666 e 10.520, que é a lei de licitações e contratos e pregão. Essa também, boa parte dos alunos de analista administrativo já vem estudando direito administrativo, já estuda essa lei tranquilo também. E mais um decretozinho específico lá do DF sobre o sistema de registro de perca. Então, para o edital da área de administração, veio muito bom para esses alunos, tá? Então, quem tem base de analista administrativo, aproveita, pega esse edital, porque está muito tranquilo. Pelo que eu vi, no concurso passado, não teve esse cargo de analista de administração, né? Então, a gente não sabe, não tem nenhum parâmetro de quantos vão chamar, mas pelo edital, acredito que vai chamar uma quantidade bem razoável de pessoas, tá? Bom, vamos falar sobre os critérios para eliminação, né? O edital, ele fala da prova objetiva, né? Quem tiver menos de 10 pontos na prova de conhecimentos básicos, nota inferior a 21 pontos na prova de conhecimentos especializados, e quem tiver nota inferior a 36 pontos no conjunto das duas. Então, isso aí é a nota, é o corte, né? A mínimo. E aí, quanto é que vai ser o corte da passada? A prova passada foi FGV, então a gente não tem como um parâmetro para se guiar, né, de como vai ser esse corte. Mas a gente já sabe que vai ser um corte alto, né? E a gente tem que pensar que é uma prova tipo CESP, certo ou errado. Mas tem que fazer o possível para conseguir aumentar esses percentuais. Gente, agora eu vou falar as minhas impressões a respeito desse edital e mais alguns detalhes que algumas pessoas me perguntaram já fiz uma pesquisa, tá? Primeiramente, para que tipo de aluno eu aconselho encarar esse pós-edital? Gente, a gente tem que levar em consideração que a gente tem o quê? 3 meses aí
para essa prova, para se preparar para ela? Bom, 3 meses e pouco, né? Que a gente está em julho até novembro, agosto, setembro, outubro, um pouquinho, 3 meses e meio. Vamos lá, que tipo... Eu sempre aconselho para os alunos que têm uma base, certo? Nas matérias básicas. Ah, Carol, nunca vi ECA. Não, isso aí a gente vai ver agora. Eu quero que você tenha a base em constitucional, em administrativo, em português, certo? Em processo civil, em penal, em processo penal. Você tendo essa base boa, o que é base? Já está perto de finalizar o conteúdo básico, certo? Ou finalizando lá dentro da LS, o que a gente fala finalizando o nível iniciante ou já dentro do nível experiente, certo? Ah, Carol, como é que eu vou saber se eu já estou finalizando? Faz o seguinte, todas as pessoas, todo mundo aí, imprime o conteúdo programático, certo? Desse edital, imprime. E aí você vai fazer o seguinte, você vai grifar tudo que você já estudou, que você conseguiria só revisar. Não adianta ter estudado em 1920, tá, gente? Há 10 anos atrás, não. Estou falando que você estudou recentemente, que você já vem estudando. O que é que você já estudou que você não precisaria ler o conteúdo todo agora? Somente revisar, ler a letra de lei e fazer baterias de questões. Quais são esses assuntos? Então, grifa tudo. Se chegar aí a 70% da prova, a gente tem que dar um desconto que essa parte de ECA, de direitos humanos e tal, ela vai ser igual para todo mundo, essa parte de legislação do DF também. Mas o que eu quero saber é o seguinte, que você chegar nessa parte de direito básico, como, por exemplo, português, vamos botar assim, na parte de direito, tá? Você coloque português, civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo. Se você já estudou pelo menos 80% desses assuntos que caem, faz. Vai com tudo que dá sim, certo? Se na parte de administração, da analista de administração, se você já estudou português, administração geral, administração pública, AFO e a lei 8.066, dá até para ver depois essa lei, né? Que o edital é bem mais curto para essa carreira. Bom, se você já viu aí 80% desse assunto, cara, vai com tudo que é teu. Eu acho que é uma excelente oportunidade, principalmente no ano de pandemia, que os demais concursos, eles estão suspensos, tá? Ah, Carol, como é que eu vou pegar um avião em meio da pandemia? Gente, eu pego avião a cada 15 dias no meio da pandemia e não peguei ainda, certo? Então, você vai tomar todas as precauções. Daqui para lá, só vai ter prova se tiver razoavelmente seguro. Você vai tomar todas as precauções, vai de máscara, não toca no rosto, leva um álcool gel, você vai manter o distanciamento social, o aeroporto está todo marcado para você não entrar em contato com as outras pessoas. Se for se alimentar, lava a mão primeiro, entendeu? Sempre vai evitar as aglomerações, mas a vida vai ter que continuar, ainda mais se tiver num estado que eles vão permitir vocês fazerem uma prova desse nível. Eu não perderia essa oportunidade para fazer, tá? A não ser, óbvio, em caso específico, se eu tivesse um problema grave de saúde, ou alguém na minha família tivesse algum problema muito grave de saúde, e a situação ainda não tivesse controlada, né? Mas, se não, iria encarar, certo? É uma oportunidade ainda esse ano. Ah, Carol, como foi o concurso do ano passado, da vez passada? Gente, o concurso passado foi em 2014 pela FGV, então não foi um padrão CESP, por isso que a gente fica meio sem parâmetro. Além disso, só foi para analista superior em direito, ou seja, não teve as outras especialidades. Para você ter ideia, o edital tinha 15 vagas e foi chamado até a classificação 279. Então, para vocês terem ideia, quantas pessoas foram chamadas, tá? Em 2014, a gente já estava, a situação ainda estava boa, mas estava começando a instaurar uma crise, ainda pegou um pedaço de crise aí no Distrito Federal, entendeu? Então, eu acredito que vai nomear uma quantidade bem legal de pessoas. Ah, Carol, mas o salário também não é essas coisas. Gente, é o seguinte, de fato, existem salários maiores, mas a gente tem que levar em conta que é um salário de defensoria pública, que geralmente ele tem um orçamento mais curto do que outros órgãos, outros tribunais e tal. Porém, o que eu vi? Tem uma carga horária mais baixa, né, de 7 horas, ou seja, você
para o aluno que quer continuar estudando é excelente. E tem um plano de carreira, sim, né? A remuneração inicial, a base, é 4.641, certo? E a final é 7.207, ou seja, tem um acréscimo legal aí durante o período para quem quiser fazer carreira. Acredito que boa parte não faça, por isso que tem uma quantidade razoável de vagas no edital, porque as pessoas ainda continuam estudando, né, para outros concursos. Só tem isso, Carol? Não, temos aqui a gratificação judiciária de R$600, é por isso que dá 5.200 e pouco, né, que está previsto no edital. Há uma auxiliamentação de R$394, e também gratificação de titulação, segundo a lei lá do DF, tá? E eu vi aqui, eu trouxe até para vocês essa lei, aqui o valor de referência é R$2.800, então é 30% de R$2.800 para doutor, 20% para mestre, 15% pós-graduação, né? 10% para quem é formado, desempenha a função de técnico, mas tem diploma superior, né? E aqui também tem um tempinho aqui, ó, que você consegue ganhar mais um valorzinho a respeito desse percentual de 4% para fazer aqueles cursos, né, de treinamento e tal. Então, 120 horas, 4% sobre 2.800 e assim sucessivamente. Pelo que eu vi, entrei no portal da transparência, certo? E consegui ver que alguns tinham funções também, ganhavam um valor a mais. Ah, Carol, mas você acha que 5.000 para morar no Distrito Federal dá? Gente, dá. Quantas pessoas não ganham muito menos que isso? E eu acredito que dá, ainda dá para você ter uma vida tranquila. Você aluga um apartamento, não precisa ser no centro do DF, você tem outros bairros um pouco mais afastados, com um aluguel melhor, né? Você pode dividir, que eu acho bem interessante, você dividir o apartamento com um amigo, dividir os custos, né? Porque um apartamento não é só o aluguel, tem os custos de internet, de luz, de tudo. Então, você pode dividir e dar o dinheiro para você iniciar a sua vida tranquilamente, entendeu? Se eu tivesse desempregada, sem ter outra opção, tendo já uma base boa de estudos nessas matérias, eu faria esse concurso, certo? DF é um lugar ótimo para se viver, e eu acho que é muito interessante. Eu acho que o conteúdo, que vai ser uma prova que vai dar um up nos estudos, principalmente para quem estava agora meio desanimado nessa questão da pandemia. Então, acho que vai dar uma animada nos estudos, tá certo, gente? E aí, vocês pensem direitinho. Acho que a principal questão é vocês analisarem o que vocês já estudaram, certo? Veja também as opções. Ah, Carol, eu estou estudando para o TJ do Rio. Gente, está estudando para o TJ do Rio? O edital lá está suspenso. Conseguiu finalizar o edital lá? Se você conseguiu finalizar, beleza, começa esse aqui. Sabe por quê? Porque esse engloba aquele de lá, né? Se você não conseguiu finalizar, aí você vai ter que escolher, porque esse tem mais conteúdo ainda do que o TJ do Rio, né? Então, você vai ter que fazer suas escolhas. Ah, Carol, eu estava fazendo o TJ de Santa Catarina para analista administrativo lá, e também está suspenso. O que é que você acha de fazer analista administrativo aqui? Terminou o edital lá? Pode fazer esse aqui também. Eu acho que não dá para a gente, no meio de uma situação como essa, que a gente não sabe o dia de amanhã em relação às provas, não dá para perder as oportunidades que forem surgindo. Óbvio, a partir do momento que for divulgada a data dessas outras provas, aí sim você vai fazer uma análise, né, sobre o que vale a pena manter o estudo desse, ou parar tudo e focar no próximo. E aí, a partir desse momento que a gente tiver essa data, aí sim você toma essa decisão. Mas, por enquanto, que não há, eu acho que é interessante, sim, direcionar os estudos para esse edital, tá certo, gente? Se tiver alguma dúvida a mais, entre em contato comigo no meu Instagram, carolinamachado.ls.curso. Vai ser um prazer atender com vocês, vai ser um prazer discutir mais sobre esse assunto com vocês, tá certo, gente? Um abraço a todos. Tchau, tchau.